Então, o episódio de hoje é o que é ser evangélico. Tchan, tchan, tchan. Então, todos os participantes deste grupo, inclusive o Joel, que hoje não pôde estar presente, Paz à sua alma. todos nós somos evangélicos. Agora, o que é que isto quer dizer? Nós vamos esmiuçar um bocadinho aqui. Esmiucemos. Eu, pessoalmente, já tive muito mais problemas com o termo evangélico e nem sequer referia que era evangélico, porque achava que não me definia. Hoje mudei um bocadinho a minha postura. Não sei quanto a vocês. O quão confortáveis estão de 0 a 100 com o termo evangélico? Eu posso partilhar. Então, eu quando me perguntam o que é que eu sou, eu digo muitas coisas, mas uma delas é o evangélico. E não tenho assim problema, principalmente porque vou a uma igreja evangélica, é quase por isso, assim, de chofre. Eu estou 100% confortável em identificar-me como evangélico. Estou 0% confortável que determinadas pessoas se identifiquem como evangélicos. Exatamente. Foi um bom... foi para mim. Quer ser alguma coisa dizes na cara. Não, mas, ou seja, é tipo aqueles rótulos, tipo, eu aceito o rótulo. Agora, quando eu tenho o mesmo rótulo com outra pessoa que eu não... ok, por exemplo, é mais chato. Mas para mim, venha ao rótulo. Partilho. Acho que foi uma excelente forma de pôr a questão. Muito bom. Acho que é isso. Tanto, não é tanto que eu seja evangélico. Tem a ver com... O meu desconforto é aquilo que muitas pessoas que não sabem o que é ser evangélico, o que é que elas compreendem por evangélico, nomeadamente por referência a pessoas que se afirmam como evangélicas e que têm mais atenção mediática. Sim, quando, por exemplo, lembro-me há uns anos, esteve aí nas notícias a propósito uma igreja batista qualquer nos Estados Unidos, muito vocal relativamente contra os casamentos mistos, raciais mistos. Aí tinha piada eu dizer que era evangélico, não era? Exato. Neste caso. Mas sim, ou seja, às vezes depende com quem estou a falar. Prefiro explicar em vez de usar necessariamente a palavra evangélico ou usando, acrescento algum tipo de explicação sobre... Que é um bocado chato. Pois, é o problema da comunicação, o que é? É assim. Sim, eu acho que partilho do que vocês estão a dizer, mas por causa desses problemas de comunicação, enfim, se não há tempo ou não há o contexto adequado, por vezes deixo só a ideia de que sou cristão. Isso. E de certa forma gostava que isso fosse suficiente, mas naturalmente por uma questão de esclarecimento Aliás, às vezes ou das pessoas me conhecerem de facto, pronto, é claro que isso em muitos aspectos não vai ser suficiente. Às vezes até são as pessoas, mas cristão, mas aqui, católico? Às vezes até acontece. Sim, e num sentido mais... não é num sentido mais, nós também somos só cristãos. Ou seja, somos uns cristãos que têm determinado conjunto de visões, mas estamos todos dentro do chapéu cristão, então ortodoxos, coptas, católicos e outros. Muito bem. Portanto, isso é uma boa deixa para falar das percepções que temos sobre outros evangélicos. Não é? O Nuno estava a dizer que certas pessoas, tu tinhas problemas que elas se identificassem como evangélicos. Quem são essas pessoas? O que é que as define? Já agora, se puder dizer o nome delas, também agradecia. Entalaste-o. É assim, eu, por exemplo, as situações em que mais me deixam desconforto de me identificar como evangélico e que eu tenho que depois usar... Não, mas calma, eu sou um evangélico diferente de... Por exemplo, quando vêm notícias do tipo, quem é que elegeu o Trump? Foram os evangélicos. Tu és evangélico, menino? Sim, eu sou evangélico, mas eu sou europeu, não sou americano. Se vivesses nos Estados Unidos, não dizias que eras evangélico? Eu provavelmente também dizia. Eu gosto normalmente de ir para a confusão. Okay. E de chocar um bocado Porque também, então seria uma oportunidade da pessoa... Se a pessoa tem essa visão dos evangélicos, que eles são fundamentalistas,
burros, elegem o Trump, seja lá o que seja o estereotipo que algumas pessoas têm, enquanto outras pessoas têm estereotipos totalmente opostos. Mas se a pessoa tem estereotipos, então eu normalmente gosto de dizer Desafiar. que sim, eu sou essa pessoa. Para a pessoa agora vir conhecer outra pessoa que espero eu que não considere burro. Exato, bem me pareceu. E no final ela diz, bem me pareceu, é exatamente o que eu pensava. Porque faz todo o sentido. Pronto, olha, é um risco. Mas- É um risco que eu não me importo de... Mas a questão de Netanyahu é interessante. Se vivêssemos nos Estados Unidos ou porventura no Brasil, se no Brasil. se teríamos ainda a mesma capacidade de encaixe, não estou certo. A verdade é que em Portugal ainda muitas das coisas, enfim, muita da forma como os evangélicos são justa ou injustamente considerados nesses países ainda são um bocadinho mais suaves aqui entre nós. Acho que acaba por facilitar. Epá, eu não sei se partilho dessa opinião, precisamente porque ser evangélico aqui é uma minoria estranha, desconhecida, e precisamente por ser desconhecida é muito mais permeável de forma, no meu entender, a esses estereótipos firmes e caricaturais. Porque aqui, aliás, há uns tempos, na altura em que o Mário Soares era presidente portanto, da Comissão da Liberdade Religiosa, ele saiu-se com a infelicidade de dizer que os evangélicos era uma religião dos estrangeiros, dos brasileiros, e qual é que era? Africanos, Talvez. Talvez. Ele dizia assim uma coisa, uma fé estrangeira, e que era assim, era dos brasileiros, mas dizia assim quase de uma forma pejorativa. E isso corresponde de facto à visão que muitas pessoas cá em Portugal têm. Nos Estados Unidos não é uma fé estrangeira. As pessoas, apesar de tudo, têm alguém da família que é evangélico. Depende obviamente também dos estados e as categorias que fazem, as percepções que têm do que é ser evangélico, mas ainda assim é uma coisa mais natural, e tem uma maior variedade à disposição do que é ser evangélico, do que em termos de percepção se tem cá em Portugal. Essa variedade também pode acontecer cá em Portugal, mas em termos, somos tão poucos em termos de expressão que isso não alcança, as pessoas não têm conhecimento. Eu acho que há um fenómeno que formou muito a opinião pública sobre os evangélicos, que foi a vinda da Igreja Universal do Reino de Deus para Portugal, que curiosamente não faz parte da Aliança Evangélica Portuguesa. Mas eles queriam. Mas eles queriam. Pronto. Mas... E sem desprimor de haver lá pessoas que podem ser sinceras e honestas na sua fé, mas a verdade é que moldou muito a percepção que os evangélicos são pessoas que querem roubar dinheiro a pessoas desfavorecidas, Brasileiros. são brasileiros, há um show estranho, não é? O culto é uma coisa assim maluca. Sim, porque lá está, é uma percepção também a partir da sua visão do que é ser igreja. Há sempre a partir dos óculos católicos. Não é? Sim, portanto, exato. há essa ideia de estranho, há essa ideia de circo. Soa-lhes, por contraste, uma expressão mais aberta, mais combateria em algumas igrejas, por exemplo. Então, a gente já é um excesso porque se está... Menos liturgia, regra geral, não é? Sim, ou uma liturgia diferente, pelo Sim, menos. exato. E que é mais calma, que é mais... sim. Uma das coisas que eu, como evangélico, cresci, não sei se foi da vossa experiência, foi que sempre que os evangélicos eram retratados em mídia, notícias, ou seja lá o que for, eu acho que é isso que estamos a falar, era sempre... eu nunca me identificava com aquilo que era retratado. Yep. E então, isso criou... acho que criou em mim e cria em nós como comunidade uma mentalidade de minoria incompreendida. Eu não estou a dizer que isso é bom ou mau, estou a constatar, porque nós, só agora mais recente é que as pessoas começaram a falar, ou eu li um artigo que falava dos evangélicos e disse, uau, não vi nada escrito a exagerar, pareceu-me de ser equilibrado. Eu tenho a sensação que agora a sociedade tem compreendido-nos um bocadinho melhor quem nós somos. Mas pronto, é isso, ser evangélico português a minha experiência na escola é
tipo, os meus colegas nunca sabiam o que é que isso era, Pois. até eu falar. Era uma minoria, havia depois até uma disciplina que era Educação Moral Religiosa Evangélica, que nem aparecia nos formulários, tínhamos nós que escrever evangélico, depois apareciam só 2 ou 3 ou 4 gatos pingados lá, portanto, claramente a sensação era de sou diferente, sou uma minoria. Eu pessoalmente, eu gostei. Eu gosto. Agora reparem uma coisa, tu chamas-te Nuno, eu chamo-me Natanael. Estás a imaginar as chamadas no primeiro dia de aulas de todas as disciplinas em todos os De onde anos? é que isto veio? Natanael. Que nome é esse? E eu quer quisesse, quer não quisesse, tinha que falar da minha fé. Sim, Depois comecei a dizer, pá, os meus pais são os grandes malucos, pá, eles viram lá um nome esquisito na Bíblia e puseram. E há um aspecto que é o desenvolvimento do surgimento das igrejas no espaço e no espaço público, nas duas coisas. Portanto, as primeiras igrejas começaram a aparecer cá em Portugal, protestantes, oficialmente, foi século XIX. E mesmo no século XIX, Portugal era constitucionalmente um país católico, estava na Constituição. Portugal era um país católico. Portanto, todas as igrejas tinham que ser com as fachadas voltadas para trás, tinham que ser fechadas, não podia haver essa expressão pública, até nos edifícios. Isso tem um impacto muito profundo na forma como as pessoas não veem os evangélicos durante muito tempo no desenvolvimento. As primeiras igrejas evangélicas que se afirmam enquanto tal no edifício publicamente são as dos estrangeiros, que são nomeadamente a alemã, a igreja alemã e as inglesas, por exemplo, no norte com a malta que vem por causa do vinho do Porto. Portanto, sempre foi, lá está, uma fé estrangeira. Depois, durante tanto tempo com a perseguição, nós ficámos muitas vezes em garagens, em prédios, em casas. Então as pessoas nem identificavam aquilo como uma igreja. Portanto, eu diria que só cá em Portugal, mas isto é uma impressão muito pessoal, só com algum surgimento de algumas pessoas, artistas, por exemplo, na vida pública. Estás a falar de ti? Não, posso dizer pessoas como o próprio Tiago Cavaco, por exemplo, o Samuel Lúria, o Weber Marques, etc. Isso veio surgir, de algum modo, creio, vai contribuir para uma, entre aspas, normalização do evangélico no contexto do espaço público. Sim. É importante falar dessa parte histórica, porque também entra um bocado na nossa psique. Na minha igreja, eu lembro-me de ouvir falar de alturas. Havia uma senhora da Figueira da Foz que dizia que era comum, no sítio onde a igreja se reunia, que era, essa igreja levava com pedradas da população para partir os vidros. A família da minha mulher vem de uma aldeia também do interior, do distrito de Castelo Branco, e também a igreja evangélica que se fundou lá na casa dela, na casa dos avós dela, era... ou certas alturas em que era rodeada pelos populares a mando do padre católico a dizer: nós vamos, se vocês não param de cantar aí dentro, eu sei que vocês estão aí dentro, nós vamos queimar-vos a vossa casa. Então, com forquilhas e archotes. Não, acho que não ia com esse ponto, mas é meio estereotipo, mas aconteceu. Sim. Agora, honestamente, graças a Deus, o panorama é totalmente diferente. Mas eu digo isto para também ajudar a perceber de onde é que muito da psique do evangélico português vem. Justamente. É de uma minoria perseguida, incompreendida. Exato. E só agora, como estavas a dizer, é que temos tido alguma... Se colocássemos o evangelicalismo português no divã do terapeuta, descobri que estamos traumatizados. Exato. Talvez. Eu acho que aquilo com que eu lidei enquanto crescia, quando tentava explicar a minha fé, era de facto incompreensão, desconhecimento, incompreensão, ou então algum estereótipo que vinha da IURD, e sim, se calhar uma grande confusão, uma grande mistura. Então era comum ter de explicar que um evangélico não tinha nada a ver, por exemplo, com uma testemunha de Jeová. Era comum ter de explicar que um evangélico é cristão, mas
Mas explicando isso já havia ali uma ponte ou uma forma de, sim, de dissolver o nevoeiro e conseguir chegar às pessoas e conversar com as pessoas a partir dessa ponte. Eu acho que isso ainda assim é mais fácil e mais suave, recuperando a expressão que eu usei há pouco, do que aquilo que sentirá hoje em dia um evangélico nos Estados Unidos ou no Brasil, mas que não queira ser tomado pela parte. Não queira ser tomado pelo estereótipo e queira de alguma forma distanciar-se. Isso é particularmente interessante aqui a nossa realidade portuguesa, da nossa não expressão. Os evangélicos são o quê? 1% da população? Não sei. Não sei como é que é os censos. Agora com a imigração é capaz de ter crescido. Com a imigração houve um crescimento acentuado. Mas aquelas peças jornalísticas de associarem os evangélicos ao Chega, ou voto na extrema-direita, eu obviamente senti-me insultado. Lá está. Claramente. Como é que foi com vocês? Gostaram? Bem, claramente. E isso acontece com um fenómeno que é transversal, não apenas os evangélicos, mas transversal a outras categorias que têm que ver com as minorias que fazem mais barulho. E que, por fazerem mais barulho, são confundidas como representativas. Tem havido, de facto, um movimento mais concertado, chamemos-lhe assim, e assumido, de pessoas que são evangélicas a associarem-se na política, nomeadamente ao Chega. Mas porque são vocais relativamente a isso, é fácil as pessoas fazerem essa associação e tomam a parte pelo todo. E isso é bastante incómodo, mas é importante. Eu próprio tenho que fazer o exercício de lembrar-me. Isto não corresponde necessariamente à maioria dos evangélicos. Exato, nós próprios. É apenas, exatamente, isto não corresponde, pelo menos necessariamente, à maioria dos evangélicos, simplesmente são aqueles que estão a ser mais vocais. Eu tenho uma nuance diferente, que é, eu não acho que são eles que são mais vocais, honestamente. Eu conheço mais evangélicos ligados à política que não estão no Chega do que conheço evangélicos. Não, mas são vocais no espaço público não. De forma concertada. É esse o ponto. Eu percebo, mas lá está, a minha nuance vem diferente. Eu não acho que os evangélicos que votam no Chega por algum motivo são mais vocais do que os evangélicos que votam no PS ou que são militantes do PS. Eu acho que lá está, é a minha mentalidade do coitadinho. Eu acho que é a comunicação social que, como vê nos outros países que os evangélicos explicam como o motivo da eleição do Bolsonaro, do Trump, então pensam, então também deve ser em Portugal. Então são os jornalistas que vão à procura disso e vão dar espaço para então eles falarem. Por isso é que depois aparece nas notícias. Mas eu não acho que isso na gênese seja porque eles são mais vocais. É aqui a minha única nuance. Eu acho que é aqui uma selection bias. Há aqui um viés de seleção da parte da comunicação social de querer mostrar essa parte. Acho que pode não ser até intencional. Ou seja, eu percebo que é fácil. Ok, os evangélicos são isto. Ok, então também devem ser aqui em Portugal. Pois sim, eu não estou a dizer que há maldade. Se bem que eu sinto que tem um efeito mau. Mas... o que eu vou dizer não implica que tu não estejas certo. Que a tua análise, a tua crítica à comunicação social não esteja correta, mas a mim neste assunto tem-me interessado mais olhar para dentro e fazer autocrítica. E se calhar não é agora o episódio para nos esticarmos neste ponto, mas eu acho que assim como os evangélicos nos Estados Unidos e no Brasil foram ou são permeáveis a uma certa narrativa hiperconservadora, hipernacionalista e uma tentativa de trazer essa narrativa para o espaço público com agressividade, eu não vejo porque é que os evangélicos em Portugal não estejam também permeáveis a isso. Aliás, eu acho que há sinais que apontam para essa permeabilidade. E isso preocupa-me porque acho que isso implica falhas no discipulado das nossas congregações. Com isto, e quero só frisar este ponto, com isto eu não quero dizer que um evangélico não possa votar no Trump, no Bolsonaro, no Ventura, no que quer que seja. O meu ponto é
qualquer que seja a nossa posição política, nós conseguirmos manter um espírito crítico e manter um distanciamento dessa mesma posição. E eu vejo lá fora e começa às vezes a ver cá dentro uma adesão a um projeto político, uma adesão a uma figura e depois aos métodos, aos meios, à praxis dessa figura, que é muito contradiz o próprio cristianismo. Que eu acho muito preocupante. Claro. Então queria só deixar esta nota que eu acho que sim, se calhar temos que conseguir manter a crítica aguçada para fora, para quem veicula as notícias, mas não significando isso que não haja também crítica a fazer-se dentro de casa. Sim, uma coisa que me faz espécie... Nós estamos a transformar esta questão um pouco política, mas é relevante porque está de facto muito colado ao termo evangélico. Muitos dos receios que muitas pessoas têm relativamente aos evangélicos são receios pela informação que nos chega substanciados, justificados, que é as ansiedades de alguns evangélicos em fazer teocracias. Teocracias, inclusivamente pelos meios o menos teológicos ou cristãos, como o David aqui disse. Há também por vezes uma sobreposição entre uma mentalidade quase de seita, como já falámos no episódio anterior, relativamente ao líder, que em alguns movimentos mais fundamentalistas pode existir. Fundamentalistas ou até em qualquer um de nós, mas pode haver em alguns movimentos evangélicos uma tendência hierárquica muito vertical, no sentido de olhar para um líder carismático e ver nele uma autoridade quase incontestável. Isso acontece em alguns movimentos, ou alguns movimentos evangélicos podem ser mais permeáveis a isso. E isso depois casa-se muito bem com o fundamentalismo político, partidário. E isso é um perigo evidente e que incomoda as pessoas que não são evangélicas e veem esse perigo no evangelicalismo. E eu também vejo, enquanto autocrítica. Parece que há ali uma confusão até com a ideia da figura messiânica. Há toda aqui nós seres humanos, estou em ad lib, estou a pensar ao mesmo tempo, mas às vezes nós confundimos os símbolos, ver se consigo explicar bem. Os símbolos têm poder no sentido que formatam a nossa forma de ver o mundo. E toda esta carga simbólica que nós temos do cristianismo, se nós não tivermos cuidado, confundimos o objeto dos símbolos com os símbolos em si e começamos a ver o mundo a partir desses símbolos, nomeadamente atribuindo a autoridade que deveria ser apenas a Cristo a determinadas pessoas de forma messiânica, em que há de vir a ideia de que há de vir alguém que há de pôr isto em condições. Há de vir alguém, o Messias, lá está, que há de expulsar o império, ou há de ajuizar, distribuir o trigo do joio, e a ideia do ser eleito. Eu sou parte daqueles que são eleitos. E isso é um perigo que pode haver. Ou seja, que os evangélicos, pelo menos alguns movimentos, podem ser permeáveis a esse perigo. E é com esse tipo de evangélico que eu não me quero identificar, ou pelo menos que eu não quero ser. Eu penso que todo o cristianismo sempre teve diante dele a tentação do poder, não é? Até o próprio Satanás, na tentação de Jesus, apresentou-lhe todos os reinos do mundo. E volta e meia os cristãos caíram na esparrela e quiseram ser eles os detentores. E impusemos uma cristandade, muitas vezes pela força. E eu acho que o evangélico também quer morder esse anzol. Também quer uma cristandade evangélica construída não a partir dos corações, mas a partir de fora. Da lei. Transformação de fora para dentro e não de dentro para fora, como Jesus propôs.
Mas achas que acho que a grande maioria dos achei isto genial, o que tu disseste, mas achas mesmo que os evangélicos, se tu fosses falar um a um com os evangélicos, algum iria dizer que prefere uma cristandade de fora para dentro e não de dentro para fora? Todos iriam concordar que querem de dentro para Mas fora. mas a questão não é essa. A questão é se preferem uma cristandade de dentro para fora ou um Estado democrático. Porque essa é que é a opção que está em cima da mesa. Para eles. E começa, ou de fora para dentro é um Estado democrático. Porque é preferível ter uma cristandade à força, por assim dizer, do que um Estado democrático. Eu acho que às vezes é essas duas opções que acabam por estar em cima da mesa. Eu já começo a ouvir pessoas, sim, a serem muito vocais contra a democracia. E vemos isso nos Estados Unidos. Bem. Mas não pelos evangélicos. Também. Como não pelos evangélicos? Mas lá está. Claro, não todos. Não todos. Não é os evangélicos. Evangélicos americanos deve subscrever isso. Ou menos. Não sei as percentagens. Não mas sei as percentagens. Isto é a minha visão. Agora, aquilo que passa na nossa comunicação social também sobre os evangélicos americanos se eu sou mal retratado na comunicação social portuguesa sendo evangélico, porque é que eu haveria de achar que a comunicação social retrata bem os evangélicos dos outros países, mesmo nos brasileiros? Eu acredito que há muito, a maioria, isto lá sou eu que sou benevolente a olhar para as coisas, para mim eu vejo muito mais provável a maioria dos evangélicos no Brasil não seguir estas ideias malucas do Bolsonaro ou os mesmos da América com o Trump, do que aqueles que realmente aderem. Isto foi uma discussão que já tivemos. Mas no Brasil tu tens dados estatísticos, tu tens o Silas Malafaia e tens amostras dizer para votar no Bolsonaro. E tens amostras agora, nomeadamente nas nossas igrejas cá em Portugal. Portanto, tens anecdote evidence. Desculpa? Anecdote evidence. Para mim, é isso, eu diria. Então, mas ter aqui um estudo para comprovar. Mas repara, se tu tens esse ceticismo, também não tens dados para dizer que é apenas 1% dos americanos que pensa desta forma. É uma impressão. É 1% ou menos. Também, se me dizes que não há dados, também não podes fazer essa apreciação. Os dados que eu tenho, mas posso dizer, como a comunicação social me retrata. Não é os dados é os dados que tens e que tens a partir da... É inferência, é uma indução. Sim, há dados. Mas, então não tens dados sequer para fazer a inferência, que é o contrário. É esse o meu ponto. É que tu estás a dizer é que é precisamente o contrário totalmente o contrário que a comunicação social. Exatamente. Ou seja, não são os evangélicos, mas é 1% do evangélico. Quais são os dados? Esse 1% era só um número totalmente inventado por mim agora. Não... Certo, mas esse grau, e o que eu vejo é muito do movimento, como é que se chama? Migratório, são amostras que substanciam essa percepção. Eu creio mesmo que nos Estados Unidos e no Brasil há uma forma acentuada e tribal de ver a política, muito emocional, que leva, extremada, essa é a palavra, extremada, que leva as pessoas a terem, e principalmente nos Estados Unidos com um sistema democrático muito bipartidário, ainda fomenta muito mais isso, e faz com que as pessoas sim tenham essa... E conheço... Sabes porquê? E os meus dados lá está, anecdote evidence da minha parte. Tu realmente, os imigrantes brasileiros cristãos evangélicos que tu tens te deparado são desse tipo? Muitos são. É que a maioria dos imigrantes evangélicos brasileiros que chegam à minha volta não estão de Mas todo eles criam as suas próprias comunidades de fé. Muitos não estão integrados nas nossas comunidades. Ok, certo. É verdade. Eu posso ter aqui um bias do que é que chega ao pé de mim. Bem, e depois também depende das igrejas. A tua igreja é considerada uma igreja mais... Para a Frentex. Vamos usar esse termo. Para a Frentex. Esse tipo de pessoas normalmente não vai para esse tipo de igrejas. Diria. Eu tenho dois contextos. Tenho a igreja dos irmãos de onde eu vim e a igreja da qual eu congrego agora, e em ambas é assim, e se eu encontro brasileiros que diziam, eu se estivesse no Brasil votaria Bolsonaro, sim, mas esses, se eu dissesse, sim, mas tu preferes uma democracia onde é ensinado coisas contrárias à fé, ou uma imposição pelo Bolsonaro e agora é proibido e é por lei a certos moralismos.
Eu posso estar enganado, mas eu penso que a maioria vai dizer, não, eu prefiro, eu não estou aqui a criar uma autocracia. Eu percebo, mas por vezes é uma questão mais subtil do que isso. Eu conheço pessoas que já começam a questionar abertamente a questão da democracia, mas por vezes é uma coisa muito mais subretícia do que isso, é mais subtil, é pôr em causa meios a partir dos quais a democracia funciona, nomeadamente o sistema eleitoral, é colocar em causa as constituições, é colocar em causa, ou seja, as pessoas... para mim, a discordância entre nós é o que é mais representativo. Na medida em que as pessoas continuam a apoiar, eu não digo que todas as pessoas que votam Trump ou votam Bolsonaro, evangélicos, tenham essa posição. Certo. A questão é a medida e a forma como o defendem, como os defendem. Como alguns os defendem. Sim, é desses alguns que estou a falar. Como esses alguns o defendem quase como uma ou seja, incondicionalmente. Sim, isso, culto ao líder. Sim, isso é em si antidemocrático. É anticristão também. E anticristão. Exato. E eu queria só dizer isto porque o Timothy Keller, que já falámos no episódio anterior, ele propõe que os cristãos deviam sim defender de algum modo o sistema democrático. Ele diz isso, que é um pouco corajoso até. Porque ele defende que nós cristãos devíamos defender um espaço, um mercado livre de ideias. E que só a partir daí é que a fé pode florescer. Porque se fizermos uma análise histórica, sempre que a Igreja se associou ao poder, o poder estragou a Igreja. Yeah. É uma relação doente. Mas historicamente nós votávamos nesse campo certo da batalha. O secularismo nasceu onde? No contexto protestante. Ou não? O laicismo. O laicismo, sim, desculpa. Sim. Obrigado. Sim. O laicismo. Sim. Obrigado. O protestantismo sempre esteve muito ligado, inclusive cá em Portugal, ao republicanismo, nomeadamente, que inclui esta ideia de laicidade, de separação do Estado e da Igreja. Mas em algumas partes, não é? Por exemplo, com o Calvino não havia separação do Estado e da Igreja. Exato. Portanto, também depende dos movimentos. Mas, de facto, há aqui uma coisa, e tenho vindo a ponderar um bocado sobre isto, é que o poder imperial precisa do poder religioso, não é? E isto no livro do Apocalipse é representado pela besta e pelo falso profeta, não é? O falso profeta dá o endorsement à besta. Ou seja, o falso profeta representa o poder religioso e a besta o poder imperial. E isto tem-se repercutido sempre ao longo dos séculos. Por exemplo, a Igreja na Alemanha, toda ela, com exceção da Igreja Confessante, tornou-se apoiante do partido nazi. E há uma coisa, e se calhar ou isto é intencional ou existem forças maiores a tentar mexer os cordelinhos, mas há uma utilização da fé para instrumentalizar e para impor poder religioso. E isso é um perigo e nós temos que estar com atenção, não é? É, totalmente. E isso acontece vez após vez e por isso não é surpresa que também aconteça aqui em Portugal. É em nós. E temo que os olhos não estejam suficientemente despertos e se deixem ir nas cantigas, não é? De um ou outro orador mais carismático. Claro que é importante, diria, introduzirmos aqui o outro espectro que muitas vezes, portanto, este movimento muitas vezes acontece como reação a uma... Certo. Portanto, é interessante nesta discussão introduzirmos esse elemento, porque é um elemento constituinte da realidade, que é um movimento social para uma extrema esquerda hiper desconstrutora ou que reduz tudo à construção social, portanto, que relativiza todos os valores que durante séculos se consideraram como constituintes da sociedade. E isso levou a uma resposta, e leva a uma resposta de medo e de reação mais hipersecuritária em alguns aspectos, mais até às vezes de confusão entre a preservação dos valores com a preservação da fé, e há essa confusão quase de confundir um estilo de vida com a própria experiência da fé.
Isso, portanto, há aqui esse elemento de reação, mas essa capacidade autocrítica e crítica do contexto deve ser para os dois lados. E o que eu vou vendo é que há uma tendência, ou continua a haver uma tendência mais para os cristãos criticarem apenas um lado, que é o lado mais associado à extrema-esquerda. E acho que parece que está a custar a acordar para os perigos, não é iminente, já cá estão, da extrema-direita. E isso a mim incomoda-me profundamente. Preacher. Amen. True. Bem, já não sei. Cá estamos. Ninguém seguiu nenhum dos pontos que está aqui. Peço desculpa por ser um excelente moderador. Eu acho que era útil também. Nós estamos a falar muito sobre o que é ser evangélico, a nossa experiência pessoal, como é que somos vistos, que percepções é que existem, que perigos é que temos, que ligações à política é que temos, mas o que é que realmente distingue um evangélico de um não evangélico? Acho que era bom... De um cristão não evangélico. De um cristão não evangélico, sim. Eu, por exemplo, no outro dia estava a ouvir o Tiago Cavaco e ele disse que uma das características... Não concordo, estou a brincar. Uma das características que salta mais à vista e da experiência pessoal das pessoas que não conhecem os evangélicos, a primeira vez que têm um contacto com eles, quando entram numa igreja evangélica, é a música. É um povo que canta. E nós, como comunidade, somos conhecidos porque damos alguns músicos aqui a Portugal. Já foram falados alguns deles. E realmente é uma das coisas que quando uma pessoa entra... Quais são as diferenças que uma pessoa vê numa igreja evangélica? Não há a questão, normalmente, a disposição da sala de o altar e do não altar, apesar de haver um palco, muitas vezes. Não é um edifício específico para a igreja, a maior parte das vezes é um outro espaço adaptado. Por exemplo, a igreja que eu me reúno, o espaço era uma oficina de carros. Foi adaptada para se transformar numa igreja. É a questão do espaço. De corações. Uma oficina de corações. Agora é uma oficina de corações. Essa foi bonita. Também a questão que é visto é não haver santos nas paredes. Ícones, não é? Os ícones. Também de Jesus e do próprio Jesus. Não é só santos. Esperamos que haja santos sentados. A cruz típica numa igreja evangélica é uma cruz. Numa igreja católica é um crucifixo com Jesus lá no... Com uma imagem. Jesus basou da cruz de protestante, não é? Exatamente, sim, porque os evangélicos dizem Jesus ressuscitou. já não está na cruz, ele ressuscitou. Algumas das coisas que estás a dizer são características de Portugal e provavelmente países de maioria católica. Ok. Por exemplo, a questão dos edifícios nos Estados Unidos ou na Inglaterra ou assim, não se ou na coloca. Alemanha. Bem Sim, lembrado. sim. Na Na Alemanha, com tradição protestante. eu tenho que ir confirmar, na Alemanha, tenho que ir confirmar se é católico ou não. Se é protestante ou se é Não vês católica. só pelo exterior não vais lá. Não, há algumas não vais lá. Yeah. Que é- Mas o que eu muito- estava a fazer aqui E algumas delas depois algumas convertidas. até interior. Não, justamente interior, lá dentro, exato. lá dentro. Porque até algumas foram convertidas. Eram católicas, Exatamente. porque aquele Estado tornou-se protestante, então converteram a igreja em protestante. Mas, por exemplo, isso é uma coisa que eu não gosto muito na igreja evangélica. O quê, especificamente? Por Eu exemplo, não investir em arquitetura. Eu acho que os evangélicos desprezam muito a beleza. É porque isto é para o Não é os Senhor. evangélicos, é cá em Portugal. Pois, Eu não- exato. Talvez mas- deixa-me dizer, a experiência que eu tenho, se calhar agora está a mudar e ainda bem, mas é muito, isto é preciso a gente fazer as coisas e não importa se está muito bem. Mas isso tem a ver com a história que nós Eu falámos. também acho que sim. Tem a ver. Tem, mas mantém-se ainda. Pá, Hoje pois. em dia também há fatores económicos. Pois. Eu acho que Há eu acho fatores que económicos os também. fatores económicos são principais. Mas há uma questão daquilo que valorizamos e, por exemplo, uma igreja protestante é um testemunho em qualquer cidade. Aquilo vai continuar a falar anos e anos, perpetua-se. Católica. E às vezes por ter católica e protestante nos países da Europa. Sim. Isso, e católica também, obviamente. E às vezes eu acho que o evangélico tem uma visão de curto prazo. Por ter às vezes uma escatologia mais iminente, não vale a pena estar a investir muito neste Ou isso, mundo. ou uma hiper-redução ao espiritual, É. daquele dualismo que nós já falámos aqui, que o importante é as coisas do espírito e que o templo não é verdadeiro, e que é verdade, mas em parte, mas que se absolutiza, que o templo não é o físico, que a igreja não é o edifício, é o Exato. corpo das pessoas.
Claro que isso às vezes depois... Sim, e a casa, não é casa, o lar é as pessoas. E por isso nós não vivemos em casas bonitas, vivemos em palhotas, porque o lar é as pessoas, Mas é a aquilo família. que eu estava a dizer há bocado, ou seja, eu acho que é útil também pensarmos, mas o que é que distingue um evangélico? Quais são as características? O que é que um evangélico acredita de forma diferente de um cristão não evangélico? Nós já aqui referimos... Mas neste episódio Neste não. episódio não, é isso. Já No aqui anterior. referimos Ou seja, no anterior a ideia de a relação com a Bíblia. Sim. Acho que é uma questão... alta vista da Bíblia. Sim, Um respeito. um respeito, sim. Não, é o fundamento... Um fundamento por excelência exato, da Bíblia, por excelência. relativamente, nomeadamente em contraste com a Igreja Católica. O magistério da Igreja Para as Católica. pessoas compreenderem, nós cá em Portugal, quase temos que usar uma identidade negativa, porque são as referências que as pessoas têm. As pessoas têm a referência de uma Igreja Católica que tem como fontes de autoridade a própria Igreja, portanto, é que ser eclésia nulla salus, fora da Igreja não há salvação. O que em parte é verdade, mas eles institucionalizam a palavra da Igreja. É verdade que todas as pessoas são salvas, fazem parte da Igreja espiritual, da Igreja Universal, não a Igreja Universal Reino de Deus, mas a Igreja Universal espiritual, todos fazem parte, os que são salvos, claro que sim. Mas há uma institucionalização dessa dimensão. Todas as pessoas que não pertencem a esta instituição não seriam salvas, portanto, que era a Igreja que concederia essa salvação. Portanto, essa autoridade da Igreja, a autoridade da tradição, que está relacionada com essa instituição, de algum modo, e a Bíblia. No protestantismo, e nomeadamente do evangelicalismo, há uma afirmação mais contundente, acima de qualquer outra, da Bíblia. E, portanto, eu diria que esse seria, por excelência, aqui, o primeiro pilar. O primeiro pilar daquilo. E dentro desse pilar, acho que é importante dizer que há alguma flexibilidade. Enquanto há evangélicos que tomam o que está na Bíblia como inerrante, totalmente certo, há outros evangélicos que, tendo ainda a Bíblia como a palavra final para questões de fé e de prática, não tomam como inerrante, há o infalível e depois simplesmente o que é inerrante? Bem, se dava uma conversa. O que não, é inerrante? Dizer... As inerrâncias. Não, mas isso é outra conversa. É outra conversa. Estou só a dizer que há flexibilidade. Isso que vocês estão a dizer, há aqui um ponto que ainda distingue os evangélicos do protestantismo histórico, não é? Que é aquela questão da decisão pessoal. Sim, não há geralmente o batismo das crianças. É o segundo pilar. Portanto, a fé não é uma fé herdada. No evangelicalismo batiza-se crianças? Os presbiterianos, sim, os presbiterianos são considerados evangélicos, digo eu, ou há presbiterianos evangélicos, digamos assim, mas é uma minoria. Que batizam crianças. Certo. Pronto, mas isso ainda é talvez um vestígio. Pois, tinha a ideia que é mesmo o foco na regeneração pessoal. É o indivíduo que tem que nascer de novo. Bom, e as pessoas concordariam, não obstante, têm outra visão do que é o batismo, como incluí-lo na igreja. Mas não vá ao menino depois tem morrer. A ideia da confirmação mais tarde. Portanto, é uma questão, eu não concordo, mas há justificação de que eles compreendem como bíblica para tal. Pronto, é isso. Eu acho que era importante distinguir o protestantismo histórico dos movimentos mais evangélicos que têm esse foco mais na conversão pessoal, na decisão pessoal. O born again, o nascer de novo. Exatamente. A própria liturgia está relacionado com o que acabaste de dizer. Normalmente, em média, o evangelicalismo tem uma liturgia não tão rígida. Rígida no sentido de que já está escrita, sempre foi assim há muito tempo. Há muito improviso, se calhar. Sim, há uma maior fluidez, ainda que haja alguma estagnação em alguns movimentos evangélicos no século XX e naquilo que herdaram dos movimentos missionários dos Estados Unidos, portanto foi assim que recebemos e em algumas continuam a fazer assim, mas em média haverá uma maior fluidez do ato do culto, o que é, como estar, etc, etc. Já que estás a falar de música, estou-me a lembrar de uma frase que acho que é uma provocação boa, se calhar para nós falarmos um bocadinho. Houve uma pessoa que disse que e era uma pessoa dentro do evangelicalismo, que o evangelicalismo é fundamentalismo mais rock and roll. Okay. Que é basicamente... Compro.
uma música, ou seja, ideias bastante fundamentalistas, mais música mexida. Ou seja, isso é uma crítica. É tipo. É uma crítica. É embrulhar ideias más numa embalagem boa e apetecível. Não De sei certa se é forma. boa e apetecível, mas pronto. O rock and O roll rock é and roll. associado- Algumas pessoas. Não é? Pois eu rejeitaria. Para já, perguntar o que é fundamentalismo para essa pessoa, nesse contexto, porque as palavras com a sua polissemia. Portanto, eu não sei se concordaria, depende do que ela compreende por fundamentalismo. Aquilo que normalmente é compreendido por fundamentalismo e que referimos no anterior episódio, quem não ouviu, vá ouvir. Ouvisse? Não quero. Não quero. Ainda que possa ser-lo, em alguns contextos, em alguns movimentos. Então, só para voltar aqui, só para resumir, aqueles 4 pilares Já que se dissemos definem. Então, o que dissemos foi a Bíblia como Autoridade. como autoridade final, a necessidade da conversão pessoal, de being born again. Sim, essa ideia de nascer de novo é fundamental no evangelicalismo. Outro dos pilares que é considerado também é a olhar para a cruz, para aquilo que aconteceu na cruz, como a peça fundamental e a chave para abrir a porta para a salvação. Foi na cruz, foi no sacrifício que aconteceu na cruz que houve possibilidade de haver perdoar pecados, os pecados serem perdoados e assim a pessoa atingir a salvação. No entanto, dentro do meio evangélico agora isso já não é tanto, este pilar talvez já não é tanto fincado. Qual é a vossa opinião? Eu uma vez ouvi uma coisa, eu acho que tem que ver com ênfase, não tem que ver com ser fincado ou não ser fincado. Não, e uma coisa é a opinião de Franjas, outra coisa é a representação do meio. Certo. Eu diria que continua a ser, na maior parte, essa a leitura e fundamental. Não, mas o que eu ia dizer agora, há era outras outra coisa. pessoas que têm ênfases A diferentes. Igreja Ortodoxa tem um ênfase muito grande na encarnação. Os católicos na crucificação e os protestantes na ressurreição. Não quer dizer que, obviamente, todos são cristãos, todos enfatizam, mas há um ênfase maior. Tu acabámos de dizer que os católicos têm Cristo pregado na cruz, não é? Têm, salvo seja. Não, eles acreditam que o sacrifício repete-se a cada Eucaristia. Não é? Tipo, ou seja, há esse ênfase. A ideia de missa é isso mesmo. Pronto, há esse ênfase. E o protestantismo é muito, não, Jesus já ressuscitou, por isso é que ele não está na cruz. Portanto, é uma questão de ênfases, diria eu. Eu acho que faz-me sentido. Pronto, e a teologia ortodoxa foca-se muito na encarnação, na ligação do homem com Deus. Sim, mas aqui estamos a falar especificamente daquilo que desbloqueia para a salvação. E, então, o terceiro pilar era esse, era da centralidade da cruz. E o quarto pilar, que define um evangélico, supostamente, é o foco na responsabilidade de cada crente em Partilhar o Evangelho, fazer discípulos, espalhar a mensagem, em atos e palavras. ser um prosélito. É proselitismo, não. Isso tem uma Ok. visão pejorativa. E o que eu estou a dizer é, precisamente, é uma das críticas dadas aos evangélicos, é que não se calam, estão sempre a bater na mesma E, tecla. aliás, eu próprio faço essa crítica. Ninguém aguenta mais. Só os testemunhas de Jeová são piores. Conseguimos sempre arranjar alguém. Ok. Não, mas isso é verdade. Eu acho que estás a definir bem. Estamos a definir David, bem. Eu acho que os quatro pilares são traços dos evangélicos que se calhar a nível global são válidos como uma descrição da norma. Pois há muitas nuances que podem ser ditas sobre esses pontos. E depois há outra questão, é se na verdade esses têm de ser os traços principais pelos quais nos definimos. E Isso é outra uma questão. coisa que eu acho que é preciso dizer é o evangelicalismo é uma casa grande. Yeah. Cabe cá muita gente. Pois é muito diverso. É muito diverso. É mais diverso, ainda que muitas vezes caracterizemos o catolicismo de forma errada, como sendo uma coisa muito homogénea. Também há essa heterogeneidade no catolicismo. O evangelicalismo é uma das suas marcas, essa pluralidade. Aliás, normalmente é visto até como, por muitas pessoas não
evangélicas como um problema, como um defeito. Não, Se é a mesma Bíblia, vocês acreditam na mesma Bíblia? Até internamente, às vezes. E internamente, sim. Porque às vezes é que há lado- tantas igrejas, tantas denominações, vocês não se entendem? Talvez precisamente por se fazer coisas acessórias fundamentais, leva a divisões ad infinitum, não é? Sim, ou essa pluralidade também possa ser uma expressão, portanto, isso há uma dimensão negativa, que é tornar as coisas que não são fundamentais, mas também pode ser visto de uma forma positiva, na medida em que o Evangelho, portanto, as boas notícias que Deus nos dá, são sempre encarnadas, são sempre contextualizadas, são para ser vividas num determinado... Isto não é uma hiperrelativização, não, é viver. E viver é sempre em circunstâncias e em contextos concretos. Claro. E nessa medida há dimensões que são traduzidas de formas... dimensões do Evangelho que são traduzidas de formas ligeiramente diferentes, significando o mesmo no seu princípio, atenção, mas traduzidas de formas diferentes, na forma como se louva, na forma como a liturgia, a organização das igrejas, não falámos aqui, mas dentro do evangelicalismo há diferentes formas das igrejas se organizarem, e isso não há mal inerente. Sim. Não diria Não que há há uma autoridade certa... central a dizer o que é um evangélico. Por isso é que às vezes é tão difícil definir. Isso. Não, e não há Não há nenhum... um catecismo. E não há problema nenhum. Eu acho que não há nada negativo. Porque eu não diria necessariamente que há uma forma certa de organizar a igreja. Certo. Depende. Depende dos contextos. Certo. Ok. Eu acho que está na hora de ir almoçar. Tá. E Tá, e vou vou ter que ver. abandonar. Uma Não consulta sei se alguém queria dizer mais alguma coisa evangélica. Eu acho que fica aí por explorar, podemos furar o que é que poderia ser um evangélico, percebem? Eu pessoalmente, para mim o traço que eu acho que é de valorizar e de fortalecer na experiência de ser evangélico tem tudo a ver com o sacerdócio universal, com a vivência da graça. Todos somos discípulos. A vivência do Evangelho de uma forma bastante orgânica, bastante horizontal na nossa vida. Acho que isso é algo que distingue os evangélicos na sua gênese e na sua prática. É algo que não só os evangélicos vivem, e nesse sentido poderíamos até dizer que há comunidades católicas de base que são evangélicas neste sentido, mas é algo que devemos prezar e desbravar ainda mais, e que de alguma forma deveria sobrepor-se na nossa definição às outras coisas que aqui falámos, e dar alguma nuance às outras coisas, e até permitir revisitar alguns aspectos. Por exemplo, para mim faria sentido hoje em dia podermos ter igrejas um bocadinho mais litúrgicas, um bocadinho mais contemplativas, um bocadinho... E podemos ter, porque o evangelicalismo ou seja, lá por ser assim, mas não há nada que diga que tem que ser assim. Poderíamos valorizar a patrística, a tradição, etc., certo, de uma outra maneira, valorizar, sei lá, ter nas nossas de forma regular, nos nossos cultos, recitar o credo dos apóstolos. Sim. Mas eu penso... E há igrejas que o fazem. Exato. E eu penso que gradualmente está a surgir, eu penso, um neo-evangelicalismo, e acho que nós estamos aqui, fazemos parte dele. E o neo-evangelicalismo é precisamente trazer uma reflexão mais aprofundada sobre estes temas definidores, não é? Uma autocrítica aos fundamentalismos e essas coisas, e eu acho dar relevância à tradição da Igreja, uma abertura ao diálogo. Pronto, e se os evangélicos não são já isso, acho que eu vejo sinais que se estão a Essa é uma leitura esperançosa da realidade. Eu espero que sim. Aliás, creio que essa será a forma de sobreviver. É a única forma de sobreviver, porque acho que o pessoal exige, as gerações mais novas exigem essa capacidade crítica, e essa forma aberta. Inclusivamente tendo esta capacidade de manter a diversidade, até de a afirmar. Eu acho que
devemos tentar todos ser adultos na sala e reconhecer a realidade, afirmá-la do púlpito e ter a capacidade de dizer nem todos pensamos da mesma maneira, nestas questões que são acessórias, etc. Ainda que não seja necessariamente um bem em si mesmo. Epá, eu acho que é bem, porque é reconhecer a realidade e a realidade a capacidade de no ser... acessório, É a capacidade de manter união na diversidade. E isto é um testemunho. Isto é um testemunho. Em termos de polarização, se nós formos transparentes em relação a isto, estamos sem dúvida a dar um testemunho. Concordo. Aliás, lá está. Reconhecerão que são meus discípulos pelo amor que tiveres uns pelos outros. Portanto, nesse sentido, esse amar na diversidade é uma coisa positiva, mas lá está. Por isso é que eu digo que a diversidade não é um bem em si mesmo. O amar, a ter a capacidade de amar e ter espaço para a diversidade é que é um bem. Sim, claro. Certo, não foi só para clarificar aqui. Queremos e queremos que a Igreja há de estar a caminhar num sentido unitário, eu creio. De se unir e de não divergir infinitamente. Acho que é importante haver essa possibilidade, mas a verdade é una, não é? Eventualmente devemos nos afinar. Pronto, é isto. Quer dizer, o David, quando fez aquela pergunta, minha cabeça começou a sonhar sobre o que é que poderia ser o evangelicalismo e quem é que falou sobre a questão do sacerdócio universal. Eu neste momento estou a pensar, e queria só dizer isto como última palavra minha, que realmente é uma coisa que eu acredito que nós fomos chamados a fazer. E no meu sonho, nos meus sonhos mais assim fantásticos, eu imagino os evangélicos a serem a não se fecharem em si sobre as suas próprias comunidades, mas serem o cuidado pastoral das pessoas à volta. Ou seja, cada evangélico ser o pastor das pessoas à volta, cada evangélico ser o profeta no sentido de falar aquilo que Deus lhe disse para falar, ser o sacerdote. E para isso acontecer, para cada pessoa não achar que eu faço parte de uma igreja, eu tenho um pastor. Não, chegar à consciência, eu sou pastor das pessoas à minha volta, eu sou o profeta, eu sou o sacerdote. Para isso acontecer, a pessoa tem que estar, não se pode estar isolada do mundo, tem que estar não pode estar isolada da cultura, não pode entrar nisto de guerras culturais, assim, tem que estar no meio, tem que ir, não pode também estar obcecada com agenda de eventos e que lhe ocupa tanto tempo que nem tem tempo para estar com as pessoas à volta, com os vizinhos, com colegas do secundário, com colegas de trabalho, com pessoas, grupos de pais. O meu sonho é isso, é que os evangélicos não se fechem para si próprios, mas que... Aliás, há uma imagem muito engraçada que me contaram, que exemplifica a forma como a igreja dos evangélicos muitas vezes espera que as pessoas se convertam. Há uns anos havia um mosteiro que eles faziam era desviar o rio para que o rio passasse pelo meio da cozinha, e então fosse só tirar o peixe, pescavam dentro do mosteiro, não é? E muitas vezes nós esperamos no meio evangélico que as pessoas venham aos cultos ou às nossas atividades, venham cá dentro cá dentro se convertam. E essa tua perspectiva é exatamente o derrubar dessas paredes do mosteiro. E acho que isso é fundamental e acho que é o que Jesus pede. Deixa-me só dizer que por sacerdócio universal entendo a tarefa pastoral, à qual de alguma forma todos somos chamados, sim, mas até mais do que isso. Em Gênesis 2.15, quando o Senhor diz a Adão para cuidar e guardar a terra, a linguagem que está a ser usada, os dois verbos em conjunto, ao longo do Antigo Testamento, eles são usados para descrever o trabalho dos sacerdotes no templo. Portanto, aquilo é a linguagem sacerdotal para uma tarefa sagrada. E para mim faz todo o sentido extrapolar isto, pensar que nós somos chamados a tarefas sagradas, onde quer que nós estejamos, o que quer que nos for dado a fazer, seja estar a trabalhar numa escola, seja contabilidade, o que quer que seja, nós somos sacerdotes naquela tarefa, nós fazemos-a como para o Senhor, representamos o Senhor naquela realidade,
em tudo, né? Lá está, a vocação pastoral, sim, mas também o fazer bem, aquilo que somos chamados a fazer, o Trazer cuidar, ordem ao caos. trazer ordem ao caos, o cuidar Sim. da criação e das criaturas, Uhum. e representamos aquela realidade diante do Senhor, levando-a a Deus em oração, em intercessão e ação de graças. Uhum. E isto estende-se a tudo, à vocação artística, ou científica, ou o que quer que seja. E, portanto, quando falo em sacerdócio universal, gostava que estendêssemos Realçar também a esta lente maior. Yeah. Amém. Bela Amém. forma Preach, de terminar. Todo o povo diz. Óbvio. E então o próximo episódio, qual é, Manel? É Nathanael. Não sei de onde é que eu fui chamar. O Buscar próximo Manel. episódio é... Masculinidade tóxica. Aliás, a propósito... tóxica. Falámos sobre... Sim, masculinidade. O que é masculinidade? Aliás, nós temos vindo a falar então do conservadorismo versus fundamentalismo, o que é ser evangélico. Só para dizer que a nossa tómbola de temas está aberta, ok? Vocês Isso. podem enviar por e-mail temas que vocês gostassem de falar. Está em rodapé. Nós Está em aqui rodapé. só os primeiros, para termos aqui um buffer de episódios, para não estarmos no sufoco. Nós gravámos alguns de antemão, mas estamos abertos e queremos ouvir os vossos inputs. Sigam nas redes sociais, YouTube, subscrevam. Este podcast também está na Spotify, na Apple. Não tenho jeito para estas coisas. Está profissional, não é? Mas pronto, interajam connosco, esse também é o nosso interesse, não é só estarmos Sim. aqui. É abrir a conversa. Exatamente. Nice. Almoço. Almocemos. Muito bem. Eu gostei muito mais deste do que do anterior, por exemplo. Mas não é que eu não tenha gostado do anterior.